oficial acrescido de um manto azul e uma grinalda de rosas na fronte. Padre Vitor, que ela não destacava do nevoeiro dos seus olhos, disse-me, pois eu ali nada mais era do que o seu médium, como era em nossas sessões mediúnicas. Fala-lhe por mim. Então, meu Deus! Coragem estranha acionou-me e eu exclamei, dirigindo-me a ela, enquanto se destacava uma pequena lata de soda cáustica e um vidro de iodo, que a infeliz entidade segurava com as mãos crispadas. Carmelita, minha amiga querida. Volta a ti, em nome de Deus. Vem conosco, atira de tua mente essa lata e esse vidro que te estigmatizam. Não podes ficar aqui, eleva teu pensamento a Jesus, ora, minha filha, e levanta-te daí. Sabes que não possuis mais esse corpo, é preciso separar-te dele definitivamente. Deus é misericordioso, certamente que te ajudará. Mas ela respondeu, como que automaticamente. Deus não existe. É mais uma ilusão que se desfez em minha vida. Tanto orei, pedi seu socorro para meus ideais. Fui esquecida também por ele. Desperta, Carmelita. Raciocina, ora comigo. Levanta-te daí, vem conosco e sentirás alívio. Não posso despegar-me dele. Ele é meu, tenho que vigiá-lo até o fim, para que o não profanem. Preciso revê-lo para continuar a vida de outra forma. Isso acontecerá mais tarde, quando te reanimares. A misericórdia do Eterno te dará um novo ensejo com um novo corpo. Esse que aí está não te servirá mais, está apodrecido, morto. E eu via, com efeito, o corpo, decompondo-se no fundo da cova, pois, para a visão espiritual não existem barreiras materiais. No entanto, ela parecia não me compreender, tal era a sua perturbação. 10 anos mais tarde, Carmelita apresentou-se em uma sessão do nosso núcleo espírita, acompanhada de Padre Vitor, seu protetor em além-túmulo. Não chorava. Seu palavreado era grave, discreto, e disse, servindo-se de um caridoso instrumento mediúnico: agradeço-vos o interesse pela minha sorte. Vossas preces, as leituras aqui ouvidas, fizeram-me imenso bem. Compreendo tudo. Eu desejava tornar à terra a fim de expiar o meu erro. Foi lamentável o que fiz, porque o ser que me amava não estava na terra e sim aqui, à minha espera. Eu nascera para servir ao bem, a fim de merecê-lo. Meu gesto infame, porém, separou-me dele por mais um século. O Pai Eterno, no entanto, permitiu-me um estágio longo aqui, onde me encontro, a fim de, amparada por meus anjos protetores, instruir-me acerca das leis divinas e fortalecer-me para resistir nos dias de expiação que viverei na terra, os quais serão difíceis e decisivos. Reencarnarei bem longe dos cenários onde desgracei-me, na França, pátria essa que também foi minha em várias existências passadas, e serei cega de nascença, irremediavelmente doente a vida inteira. Orai por mim. Necessito do auxílio dos corações caridosos. Nosso presidente, interessado nas instruções que o caso trazia sobre o suicídio, adveio. Minha filha. Perdoaste aqueles que amarguraram a tua vida? É necessário perdoar. Nem sequer lembro-me deles. Não existem mais em minhas recordações. Foram ingratos e covardes. E, depois desse dia, 38 anos se passaram, durante os quais ela permaneceu no mundo espiritual, preparando-se para o futuro. Nos primeiros dias do mês de maio último, conforme disse no início, Carmelita apresentou-se à minha visão espiritual. Estava serena, confiante, fortalecida pela esperança. Adeus, minha boa amiga. Obrigada pelas suas preces tão perseverantes. Somente agora encontro-me em condições para resistir às provações que me esperam. Sofrerei intensamente. Mas é preciso que seja assim, a meu próprio benefício. Não me esqueçam suas orações. Outro corpo foi-me concedido pela bondade de Deus. E lentamente desapareceu de minha evidência. E assim foi, meu leitor. Não há condenação eterna, porque Deus não repeliria a sua própria criação. O que há é o cumprimento de uma lei. E, tal como ela é, precisaremos aceitá-la para nossa própria salvação. Capítulo 5. O reverso da medalha. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem,
pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. E.S.E. Capítulo 5, item 7. Lembro-me de que, quando eu contava 11 anos de idade, minha mãe me disse, em certo dia: "Vamos hoje ao hospital do Rádio, visitar o Capitão Domingos." "Quem é o Capitão Domingos, mamãe?" indaguei. "Um grande amigo da minha família, e lhe devemos muitos favores, desde a minha infância. Quando eu e minhas irmãs ficamos órfãs de pai, ele muito ajudou tua avó a acabar de nos criar e a tratar de nossa educação. Devemos muito a ele, é um excelente homem." Assim recomendado ao meu coração por aquela que de mim merecia todo respeito e confiança, fui ao hospital com ser envolvido em simpatia e boa vontade. Fiquei, pois, conhecendo o capitão amigo, osculei-o à destra, como era hábito das crianças frente aos mais velhos. Por aquele tempo, fui acariciada e beijada pelo bom amigo, cuja idade roçaria já pelos 70 e muitos anos, talvez 80, e fiquei encantada com a sua polidez de verdadeiro cavalheiro. O Capitão Domingos era alto e elegante, apesar da idade, cabelos brancos como um tufo de algodão, falava corretamente, com nobreza e distinção impecáveis, tratou minha mãe como a uma filha que lhe era cara. O mal que o levara a hospitalizar-se era um câncer no joelho. Uma feridazinha aparentemente inofensiva, mas, em verdade, terrível ameaça, estigma doloroso que deveria realizar a sua redenção, talvez, de pecador incurso numa das mais graves faltas apontadas pelas leis de Deus, a crueldade para com os mais fracos. Eu nada sabia a respeito do belo ancião, a não ser que fora grande amigo de meu avô, médico de sua família, e que a família deste muito se dedicara, após o trespasse do seu chefe. Por isto passei a estimá-lo profundamente, estima que ainda hoje me povoa o coração. Ele permaneceu hospitalizado durante 6 meses. Por aquele tempo, o câncer era tratado com aplicações de rádio, tratamento perigoso, que poderia mesmo queimar gravemente os tecidos da parte afetada do doente que se submetesse a dita operação. Mas nada aconteceu com ele e, ao obter alta, o enfermo foi considerado radicalmente curado, tendo seguido para o interior de Minas Gerais com o seu filho bem situado na vida. Durante algum tempo, não soubemos nenhuma notícia do Capitão Domingos. Com o decorrer dos dias, porém, minha mãe, cujas lembranças do passado se avivaram com o reencontro do querido amigo, passou a desfiar o rosário dos acontecimentos pretéritos ocorridos em torno do amigo. O Capitão Domingos fora um grande senhor de escravos, proprietário de 2 fazendas, rico, bem relacionado e muito culto. Adorava os filhos e as 2 esposas que tivera, pois se casara 2 vezes, além de ser bom e serviçal amigo para aqueles que lhe mereciam os afetos, embora cruel para com os pobres escravos, os quais, para ele, valiam menos que os próprios animais. Em suas fazendas, raros eram os dias em que os castigos não flagelassem os escravos, e dramas constantes constrangiam os hóspedes que porventura estivessem ali em visita, ocasiões em que se demoravam, por vezes, meio ano, como de costume naqueles tempos de vida aristocratizada. Mesmo minha mãe e suas irmãs ali passavam meses sobre meses, pois o grande senhor, qual pequeno condestável moderno, aprazia-se em manter uma corte em seus domínios, e festas suntuosas então se realizavam, inspiradas na elegância e no encantador gosto franceses, que os brasileiros de então muito apreciavam. Mas, a par dos belos saraus, onde a música dos grandes mestres sempre se encontrava presente, permanecia o paradoxal trato aos negros, os quais, como alicerces daquele brilhantismo social, deviam, ao menos por interesse, ser bem tratados, a fim de que o trabalho dos seus braços não esmorecesse, já que era dos seus sacrifícios na enxada ou no labor doméstico que surgiam aqueles aparatos que, aos seus comensais, eram apresentados. Havia uma grande varanda no fundo de uma das suas salas de jantar, pois existiam 3 no sobrado, onde, de preferência, vivia ele com a família e os hóspedes. Nessa varanda, passavam o dia vários meninos escravos de tenra idade, já protegidos pela lei do ventre livre, vigiados por uma escrava idosa, que deles tratava, enquanto as mães trabalhavam no campo, e ela própria costurava ou tecia no crivo para uso das senhoras, vez que ociosa não poderia permanecer. Se o Capitão Domingos,
por ali passasse e visse algum desses molequinhos chorando, dava-os um pontapé tão vigoroso que a infeliz criança muitas vezes rolava a escada existente no extremo da dita varanda, magoando-se ou ferindo-se. Certa vez, ele descobriu oculto num vão de parede, no pátio, um ferro de engomar quebrado. Informou-se sobre que a responsabilidade do desastre cabia à escrava Rita, ama de leite que lhe criava os filhos, e engomadeira da casa. Ordenou, então, que o capataz lhe aplicasse bolos nas mãos até que ela adivinhasse a razão por que sofria o castigo, pois ele não dissera o motivo pelo qual ordenara naquele sentido. Rita, chorando, teve as mãos horrivelmente inchadas, feridas, sangrando, até que se lembrou do ferro de engomar quebrado. Mas, em seguida, sofreu mais uma dúzia de bolos porque, provavelmente, sabia por que apanhava e não queria confessar. De outra vez, mandou chicotear um escravo, já idoso, no pelourinho existente no pátio interno. Aquilo, dizia minha mãe, era verdadeira inquisição. O negro retorcia-se, gemia, implorava perdão, chorava, bradava a Deus por socorro. Minha mãe, então menina de 12 anos, encontrava-se na fazenda e assistia ao drama. Teve um acesso de desespero, um ataque de nervos diante da horrível cena. Em dado momento, desceu as escadarias aos gritos, atingindo o pátio, arremessou-se sobre o capataz e pregou uma dentada na mão com tal furor que Ogós teve de interromper o suplício, pois o sangue jorrou. Por pouco a dentada não lhe arrancara um naco de carne da rude mão. Mas, fora tarde aquele socorro insólito. O negro desfaleceu e foi removido para a enfermaria da própria fazenda, enquanto minha mãe, aos gritos, debatia-se em terrível crise nervosa. 3 dias depois, o escravo morria sem ter recuperado os sentidos, deitando os miolos e sangue pelos ouvidos, segundo o diagnóstico de meu avô, médico da fazenda. Mas, o tempo passou. Antes mesmo de romper a Lei Áurea, o capitão Domingos perdeu as 2 fazendas, tornando-se paupérrimo, porque endividado. Os filhos, agora pobres, buscaram meios de subsistência em outras cidades, e as 2 filhas, casadas, haviam morrido. O capitão, já velho, sem saber trabalhar, reduziu-se a viver de casa em casa, assim ajudado por antigos comensais. Rita, a mulatinha, agora casada com um antigo capataz espanhol que lhe comprara carta de alforria, compadeceu-se do antigo senhor e acolheu-o em sua casa durante muito tempo. Até que seu filho, já bem posto na vida, recambiou para o seu próprio lar, cumprindo o dever filial. Mais alguns anos, já na República, ali pelo ano de 1920, seguiu-se a hospitalização devida ao câncer do joelho. 2 anos depois de receber alta do hospital do Rádio, o câncer voltou. Mas retornou na região da cabeça, no cérebro. O belo ancião Domingos passou 2 anos em gritos, tais as horrorosas dores que o flagelavam sem alívio, porque, se a medicina atual não resolve tais casos, muito menos os resolvia a medicina de 40 ou 50 anos passados. E, um belo dia, o antigo fazendeiro morreu, em casa do filho, em Minas Gerais, deitando sangue e miolos pelos ouvidos, segundo o diagnóstico dos médicos assistentes. Um violento tumor canceroso no cérebro chegara mesmo a rachar o crânio, segundo a palavra do próprio filho, em cujo lar morrera. O eminente pensador Pieter van der Meer asseverou que todo encontro com outro ser humano tem sentido, e deve significar algo, no plano da criação de Deus. Assim deve ser. Jamais pude esquecer a bela figura do capitão Domingos. Estimei muito, apesar de vê-lo uma única vez, agradecida a sua grande bondade dedicada à minha mãe e sua família, quando lhes faltou um chefe querido. Essa ternura ainda hoje vive em meu coração. Chorei muito, quando do seu trespasse para o além, penalizada pelo seu grande sofrimento. E, durante 15 anos, orei diariamente pela paz de sua alma. Tornei-me espírita militante, presidente de trabalhos em sessões mediúnicas. Certa noite, durante uma sessão daquela natureza, tive a surpresa de constatar a incorporação do seu espírito em um médium que absolutamente não o conhecera, e junto a quem eu jamais tocara em seu nome ou nos acontecimentos pretéritos. Devo declarar que minha mãe e minhas tias informavam que o capitão Domingos, em sua fazenda, interrompia, por vezes, os seus brilhantes saraus,
a fim de praticar a experiência das mesas girantes, para conversar com os espíritos, o que muito divertia os convidados, e que somente se abstivera dessa prática depois que o espírito de sua primeira mulher se comunicara por essa forma, pedindo que não mais fizessem tal experiência, pois se tratava de uma ciência importante e muito séria, destinada por Deus ao bem da humanidade. E que, em sua biblioteca existiam os volumes da codificação do Espiritismo, mas que ele os lia como curiosidade, sem medir o alcance do que tinha em mãos. Ora, a comunicação do belo ancião foi dolorosa e comovedora. Arrependido, torturado de remorsos pelo trato aos escravos, tendo diante de si, sem interrupção, a fazenda, o pátio dos suplícios, o pelourinho, os gritos daqueles mártires, filhos de Deus, como ele, seus sofrimentos eram superlativos inconsoláveis. Depois de longa conversação, durante a qual apresentei a ele a esperança e o consolo fornecidos pelo próprio Consolador, e notando o médium já fatigado, foi feita a prece para que a piedade do Eterno permitisse a presença de um amigo espiritual, um instrutor que orientasse o capitão em sua nova caminhada, onde ele se encontrava só, abandonado, desorientado. Passados alguns minutos, durante os quais se adivinhava que a mão do Cristo de Deus se espalmava sobre aquela reunião, apresentou-se o guia solicitado, através de outro médium, um só, e esse guia era, nem mais nem menos, o negro escravo que desfalecera no pelourinho, surrado a chicote por sua ordem. O capitão Domingos, em espírito, envergonhado, surpreso, atordoado e desfeito em lágrimas, acompanhou para o além o antigo escravo, que murmurava aos seus ouvidos, antes de partir, a nós outros permitindo-se também ouvir: tem paciência, nhonhô, isso passa. Deus é nosso bom Pai. Oh, meu Deus! Os homens precisam saber destas coisas para que aprendam a respeitar o próximo como a si mesmos. O que aí fica, meus amigos, não é fantasia, romance para propaganda espírita. É a realidade assistida e vivida por numerosas testemunhas do passado. Se os homens sofrem, em qualquer tempo, é porque desprezam as advertências do Senhor, nosso mestre e educador, pois entre outras advertências sobre qual deva ser o nosso procedimento para com os outros, há também estas. Na verdade vos afirmo que sempre que vós o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25, v. 40. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus. Mateus 28, v. 10. Nos dias atuais, é muito provável que o capitão Domingos esteja reencarnado nas hostes espíritas, pois não foi de todo mal, e soube também amar e servir a própria família e os amigos, embora desprezasse os pequeninos, além de ter conhecido o fenômeno espírita através das mesas girantes, e possuído e lido a codificação do Espiritismo. Se esforçará, por certo, agora, por socorrer, carinhosamente, as crianças pobres e abandonadas, os velhos sem recursos e os doentes, assim resgatando os erros de ainda ontem, nos serviços santos da caridade, que cobre uma multidão de pecados. Terrível, no entanto, será se também ele estiver por aí, a imaginar-se um missionário do Cristo, ou, pelo menos, algum Carlos IX, rei da França, como existem vários, algum lorde da Inglaterra, ou um imperador de qualquer parte. Graças aos céus, Deus não quer a morte do ímpio, mas sim que ele se converta do seu mau proceder e viva. Capítulo 6. O flagelo do século. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. O Livro dos Espíritos, capítulo 8, item 467. Não resta a menor dúvida de que a obsessão é o flagelo do século XX. Isso mesmo foi dito pelo eminente espírita Leon Denis, em suas obras. O estado atual da sociedade, quando vemos o espírito das trevas agindo em todos os setores, coletivamente, também foi profetizado por esse grande inspirado, colaborador de Allan Kardec. Nunca é demais, portanto, rebatermos nessa desagradável tecla, lembrando aos espíritas a urgente necessidade de se habilitarem moral,
mental e doutrinariamente, quanto possível, para difundirem os ensinamentos apócrifos que, em nome do Espiritismo, vemos espalhados pelos quatro ventos como verdades ditas por respeitáveis entidades protetoras. A obsessão merece dos verdadeiros espíritas as mais acuradas atenções. Ela já se infiltra até mesmo no seio dos santuários, isto é, nos templos religiosos como nos templos espíritas pouco vigilantes, promovendo ciúmes entre seus componentes, vaidades, dissensões, mal-entendidos, reformas doutrinárias e demais operosidades que contrariam os postulados da doutrina. Haja visto que, no momento, se passa, quando detectamos agrupamentos espíritas, dantes vistos e reconhecidos como templos, a exercerem o perfeito intercâmbio espiritual, hoje reduzidos a meros clubes onde verificamos de tudo, abusivas e inaceitáveis compras e vendas de lanchas e merendas, festas e cânticos, burocracia intransigente, diversões, recreios, mas não a casa do Senhor, de onde os protetores espirituais se retiraram, e onde não mais contemplamos aquelas autênticas atividades próprias do Consolador, que eram o testemunho da presença do Cristo entre nós. E não se falando na mania, ora em exercício, de modificar, renovar e atualizar a doutrina dos Espíritos, que, pelo visto, deixou de agradar aqueles que acima dela desejam colocar a própria personalidade. Afirmam os adeptos de tais movimentações que o Espiritismo evoluiu, e que tudo isso não é senão o progresso da doutrina. Mas tal asserção é insana, pois que a lógica e o bom senso indicam que a evolução do Espiritismo seria, em parte, a vinda de outras revelações do alto, a comunhão perfeita do Consolador com os homens, a pesquisa legítima e séria, e não a deturpação que vemos nos ambientes que devem ser consagrados ao intercâmbio com o alto, onde consolamos os mais infelizes do que nós, e onde somos consolados e instruídos por aqueles seres angelicais que nos amam aqui, há milênios, talvez, se esforçam por nos verem redimidos de tantos erros. Certamente que muitos núcleos espíritas se conservam afinados com as forças superiores do alto, movimentando-se normalmente, sem as intromissões indevidas, que só podem desfigurar os ensinamentos que temos todos tido a honra de receber dos códigos doutrinários. Acreditamos mesmo que a maioria ainda não tenha sido atingida pelas vaidades, pela burocracia, pelos prejuízos do mundo, enfim. Mas o número avantajado dos que aderiram ao nefasto movimento aqui lembrado é, com efeito, desolador. Tudo isso outra coisa não é senão a intromissão das trevas, fruto infeliz da invigilância, da não assimilação da doutrina por parte daqueles que, abraçando-a, esqueceram a autorreforma, deixando de assumir a grande responsabilidade que essa doutrina representa para aquele que a aceita. Porque o fato de ser espírita não é apenas dirigir um centro de estudos ou experimentações mediúnicas, subir a uma tribuna e dizer coisas belas, mesmo porque o espiritismo é sempre belo de dizer, nem mesmo fornecer semanalmente tantas ou quantas sacolas de gêneros alimentícios ou vestuários aos necessitados. Esse benefício, realmente louvável, também o fazem adeptos de outras convicções onde nenhuma convicção, livres pensadores, materialistas e até ateus. Muitos destes, que conhecemos, dão até com a mão direita sem que a esquerda a veja, observando um preceito cristão altamente humanitário. O fato de se dizer espírita é também zelar pelo patrimônio que nos foi concedido pela revelação, respeitar e praticar, com autenticidade e exemplos bons, os ensinamentos superiores, os quais há um século recebemos do alto. É assimilarmos esses mesmos ensinamentos livres de sofismas de ideias pessoais que a vaidade inspira. É sermos humildes de coração e dignos da assistência espiritual que não cessamos de rogar, aprendendo com o Mestre as qualidades que de cada um de nós poderão fazer um discípulo verdadeiro, e não falsos profetas que deturpam tudo aquilo que nos códigos doutrinários encontram. No atual momento, cremos que o que de mais urgente precisamos fazer é nos habilitarmos a fim de reaprendermos, porque isso foi esquecido, a evitar e combater a obsessão, quando ela já se infiltrou no indivíduo ou no centro espírita. Nossas atenções precisam voltar-se para esse setor, um dos mais importantes e humanitários da doutrina espírita. Hoje em dia vemos, com tristeza, que muitos médiuns têm medo dos obsessores, sendo que alguns nem mesmo oram por essas entidades, tal terror às vezes infundado que sentem. No entanto,
Esses espíritos são grandes sofredores, sedentos de amor e proteção, irmãos nossos, filhos de Deus, extremamente necessitados do nosso auxílio, pois possuímos tudo para fornecer a eles. Os ensinamentos que a Jorros temos recebido não serão, certamente, para nosso deleite, embelezando-nos a mente apenas, mas para socorrermos com eles os necessitados do pão espiritual, também do invisível. Espíritos obsessores são famintos de pão espiritual e nem sempre culpados e maus como o nosso exagero e o nosso terror nos fazem vê-los. São, comumente, grandes injustiçados, grandes ofendidos, feridos no que tiveram de mais caro ao coração, carentes da nossa afeição. Se os amarmos, se por eles orarmos com a sinceridade com que oramos por um ser querido, se possuirmos confiança no Cristo de Deus, eles se tornarão nossos amigos e nenhum mal nos farão, porque o grande remédio para combatê-los é o amor. A obsessão, na palavra do eminente guia espiritual Bezerra de Menezes, nada mais é do que uma troca de vibrações afins. Se somos obsediados é porque queremos ser obsediados. O próprio Jesus advertiu que aquele que procura acha, a quem bate se abrirá. E essas admiráveis sentenças, que vemos no capítulo 7 do evangelista Mateus, v. 7 a 11, tanto nos instruem sobre aquilo de bom que procuramos como também sobre o mal que procuramos com os nossos próprios passos, tanto se nos abrirão as portas do bem, se nela batermos, assim como a do mal, se as preferirmos. Impiedade será, portanto, deixarmos de orar por esses irmãos tão necessitados do auxílio dos nossos corações, tornando-os indiferentes à sua desgraça. Lembremo-nos de que eles somente nos perturbam, deturpando os nossos centros espíritas ou infelicitando a nossa vida, porque nós mesmos os atraímos com as nossas paixões inferiores, a nossa invigilância, própria dos que não se esforçam para bem assimilar o Consolador. Em nome da caridade cristã, portanto, roguemos uns aos outros a esmola da prece do coração para esses desesperados irmãos do plano invisível que, impulsionados pelas nossas ruins paixões, invigilância e indiferença, hoje infelicitam os indivíduos, as nações, os povos, as famílias, os jovens, as próprias religiões, os nossos centros espíritas, que negligenciam as atenções devidas à doutrina que recebemos. Para o combate a tão grande mal será necessária a reação de um grande amor a Deus e ao próximo. É preciso educar médiuns, aproveitando-os as possibilidades porventura existentes, a fim de socorrê-los, socorrendo a nós próprios, pois que, para tão alta operosidade, são indispensáveis médiuns especiais, de alto gabarito moral, mental e afetivo. É preciso aprender com o Cristo de Deus a fornecer o pão espiritual também a esses pobres execrados, quando a verdade é que eles foram homens e mulheres como quaisquer outros filhos de Deus, apenas um pouco mais feridos pela sociedade e pelos próprios indivíduos. Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. Meditemos sobre isso, e fortaleçamos nossa fé. Ninguém fará esse trabalho por nós. Capítulo 7. A obsessão e o Evangelho. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelindo a influência dos espíritos inferiores. O Livro dos Espíritos, capítulo 9, item 469. Em verdade, foi o Evangelho que, popularmente, primeiro instruiu o homem sobre a obsessão e sua cura, não obstante existirem exemplos de curas desse mal fora do Evangelho e bem anteriores a ele. Nós outros, porém, vamos aprender ali a retirar o obsessor com a imposição das mãos e a palavra firme da fé, sem, no entanto, dialogar com ele, através da aplicação dos chamados passes. Dessa forma, vários espíritas e muitos médiuns têm agido a bem do próximo mais vezes do que eles próprios presumem. Mas, para que tal sucesso consigamos, certamente uma iniciação necessitaremos fazer antes das tentativas, habilitando-nos para o espinhoso certame, mormente o espírita que aprendeu a prática do intercâmbio direto com as personagens do mundo invisível. O trato com obsidiados e obsessores nem é fácil nem o poderemos tentar sem garantias. Tais garantias serão, inegavelmente, a ressurreição dos nossos próprios valores morais, a reeducação dos nossos princípios e costumes,
Se os mesmos não se pautarem pelo padrão exposto nos evangelhos, pois tais responsabilidades certamente não caberão a personalidades comuns ou medíocres, e, sim, a caracteres fortes, moral elevada ou, pelo menos, o esforço contínuo de nos moralizarmos, ressurgindo para Deus, a cada dia, a observação do sagrado sentimento do amor a Deus e ao próximo, os princípios sólidos da fraternidade, a prática do bem exemplificada nos evangelhos, enfim, a aquisição da vontade, ao menos, de nos batizarmos naquela moral superior cujo modelo nos veio de Jesus Cristo, a par da certeza de uma assistência espiritual autêntica e de um meio ambiente não profanado pelo tumulto, isto é, um centro espírita, cujas vibrações equilibradas e favoráveis permitam o êxito dos trabalhos, sem falarmos ainda no dom de expulsar demônios, ou seja, obsessores, de que os evangelhos tanto falam. E é justamente a ausência dessa moral e dessas condições ambientes que nos impedem de curar as obsessões nos dias presentes, conforme devíamos e poderíamos curar. Não obstante, e apesar dos percalços que nos afligem, muitos e muitos doentes obsidiados têm sido curados pelo Espiritismo, mas com o concurso das sessões chamadas mediúnicas, quando a presença dos espíritos guardiães é manifestada ao nosso lado e a assistência do alto prodigaliza meios para o bom êxito da empreitada. São então eles, os espíritos guardiães, que realizam a melindrosa operação servindo-se de nós outros como instrumentos, porquanto necessitamos dessa instrução e o nosso progresso moral, a nossa dignidade espiritual exigem de nós que sejamos colaboradores do Cristo, ou da lei divina, para auxílio ao próximo e progresso moral do planeta, além de que a vida espiritual tem de ser revelada ao mundo. Muitas narrativas dos evangelhos se referem à obsessão e será útil meditar sobre elas, porquanto muito lucraremos com esse aprendizado, visto que fatos por assim dizer idênticos se passam em nossas sessões práticas de espiritismo, enquanto vemos em livros ditados mediunicamente os mesmos fatos narrados pelos mestres espirituais. No Evangelho de Marcos, que é chamado de o evangelista das curas feitas por Jesus, pois quase todo o seu pequeno livro, que consta de apenas 16 capítulos, parece se particularizar na descrição daqueles feitos do Mestre. Existem referências que facilmente poderemos cotejar com o que hoje se passa em nossas sessões espíritas e também no dia a dia da sociedade. Vejamos o seguinte drama evangélico. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e os escribas a discutirem com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele então lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está possesso de um espírito imundo, surdo e mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes, e fica endurecido. Roguei até os discípulos que o expulsassem, mas eles não o puderam fazer. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando estarei convosco? Trazei-o a mim. Então lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu o pai, e tem-no lançado muitas vezes ao fogo e à água, para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-me, compadece-te de nós. Replicou Jesus: se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, Senhor. Vem em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E o espírito, gritando e maltratando violentamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Depois de entrarem em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não o pudemos expulsar? Ele disse: este gênero, de espírito, de nenhum modo pode sair, senão com oração. O trecho que acabamos de transcrever é, incontestavelmente, uma das mais belas narrativas dos evangelhos, belas e significativas. Nele vemos a familiaridade da crença nos espíritos,
A simplicidade da conversação comum sobre o assunto transcendente, a exposição de uma narração terrível, cujo obsessor quer levar o obsidiado à desgraça pela desencarnação violenta, para mais facilmente apossar-se dele. Vemos a dificuldade da cura, conseguida somente pela autoridade irresistível do próprio Jesus, a violência com que o obsessor tratava o infeliz menino, a pressão magnética poderosa sobre os órgãos vocais da vítima, tornando-a muda para que não falasse e pudesse identificar o algoz. Trata-se, pois, de uma narrativa que mostra, por assim dizer, a técnica da obsessão também conhecida nos dias atuais. Vezes sem conta os espíritas veem repetir-se tais casos nos seus núcleos de trabalho, solicitados para tentativa de cura, ou alhures. E quantas vezes somos testemunhas de que o obsessor leva ao suicídio o seu adversário de passadas existências, não apenas atirando ao fogo ou à água, como especifica Marcos, mas sob as rodas de um trem de ferro, do alto de edifícios imensos, ou de montanhas elevadas, etc. Quantas mães e quantos pais procuram centros espíritas e médiuns, também banhados em lágrimas, buscando alívio para os filhos atormentados pelos maus espíritos, como o pobre homem socorrido por Jesus. Os numerosos desastres de automóveis, que vêm ceifando a mocidade atual, desorientada pela descrença em Deus e o desconhecimento das coisas espirituais, não têm outra causa senão a influência obsessora sobre aqueles que, invigilantes e despreocupados, dão entrada ao mal pelos abusos de todos os tipos de inconveniências que se permitem, em prejuízo próprio. Muitos casos de obsessão são dados como epilepsia. Mas a verdade é que a maioria deles é resolvida depois de algum tempo de tratamento psíquico espírita, quando um obsessor é desmascarado e afastado pela misericórdia de Deus. Outros são incuráveis porque casos há em que a moral espiritual do obsidiado que se acha em reajustamento com o plano divino através daquele duro processo, a expiação. O espírita dedicado ao estudo e ao setor de operosidades espirituais conhece bem de perto a semelhança dos casos assistidos no humilde segredo das suas sessões experimentais e os narrados pelos evangelhos. Se, em determinados casos, o espírito imundo, o obsessor, se afasta violentamente, também nós outros o vemos contorcer-se em convulsões, o vemos vociferar e espumar para logo depois deixar o médium, ou obsidiado, como morto. E o operante, que conhece os evangelhos e as instruções dos mestres da doutrina espírita, e sabe do modo pelo qual Jesus operava em casos idênticos, o espírita, possuidor da verdadeira fé em seu mestre, que ora e vigia em torno da própria moral, que sente o coração arder de respeito a Deus e amor ao próximo, e que, por isso mesmo, está assistido pelos protetores espirituais, não vacila na sua confiança, apela para Jesus e desperta o paciente. Jesus é o mestre perfeito que devemos procurar seguir, pois é ele próprio quem nos ensina a prática do bem e da caridade, e socorrer um obsidiado e o seu obsessor é das mais sublimes ações caritativas que poderemos praticar, além de ser eficiente divulgação das virtudes do Consolador, a doutrina que tanto amamos. No entanto, tal trabalho, a princípio frequente nos centros espíritas, vem decrescendo lamentavelmente dia a dia, quando a humanidade tanto necessita dele, visto que as obsessões nos dias atuais são como que epidêmicas. Necessariamente, haverá razões para esse lamentável decréscimo de possibilidades para sua cura. Vejamos. Falta de verdadeira dedicação daqueles que tudo teriam para realizar tais serviços. Fraqueza dos médiuns, que temem contatos com os espíritos imundos, quando o dever é amá-los e servi-los pelo amor de Deus, pois esses espíritos imundos também sofrem e necessitam de consolo e proteção. Também eles são filhos de Deus, nossos irmãos a quem devemos auxílio, como colaboradores do Cristo que pretendemos ser, além de que, como eles, assim mesmo procedemos contra o próximo, em anteriores existências, e fomos assistidos pelas almas boas. Falta de ambientação adequada de grande número de centros espíritas, que se entretêm mais nos serviços pertinentes à vida material do que nos transcendentes trabalhos espirituais e, acima de tudo, falta de conhecimentos mais dilatados da doutrina espírita por parte de diretores de centros, sem falarmos dos sentimentos de amor, fé, humildade, abnegação, esquecidos de que o posto de um médium, ou daqueles espíritas afetos ao intercâmbio com o além-túmulo, é um posto de sacrifícios,
posto espinhoso, sim, mas sublime, porque daí poderá advir a felicidade espiritual com que tanto sonhamos. Servir obsidiados e obsessores a seguir as passadas do Cristo de Deus, é ser colaborador seu, e por isso o espírita deve cumprir esse dever de amor junto ao seu mestre. Quanto ao jejum a que se refere Jesus, é evidente que não será o jejum físico, material, que abole determinadas substâncias alimentícias em ocasiões especiais. Sabemos todos que a força principal com que é dominado um obsessor é fornecida pelas virtudes morais e espirituais daquele que cura a obsessão sob os auspícios dos mensageiros do Senhor. Jejum alimentar sem jejum mental e moral não tem eficiência e nada absolutamente será capaz de conseguir de meritório em tal setor aquele que apenas observar o jejum alimentar. E, aquele que admoestou os fariseus do seu tempo sobre o formalismo do jejum alimentar, que eles sistematicamente observavam, despreocupados da aquisição de virtudes, Jesus, que era criticado pelos observadores maliciosos por não jejuar e não consentir que seus discípulos jejuassem, não poderia, certamente, referir-se ao jejum alimentício, naquela cativante narrativa acima citada. Seria, portanto, o jejum espiritual e moral a que o mestre se referia, vigilância mental, serenidade do coração, fé inabalável, estado constante de vibrações sadias, harmonizadas com o plano espiritual, permanência afetiva do coração para as coisas de Deus e do próximo, um modo de vida, finalmente, o mais equilibrado e sensato possível, senão virtuoso, e se jejum material deve haver, este será, certamente, a abstinência do álcool, do fumo, dos abusivos deleites sexuais, da gula, que dificulta a digestão e, certamente, rebaixa as vibrações, do convívio ocioso e pernicioso de certos meios sociais dissolutos e outras tantas particularidades que podem igualmente dificultar e até impedir os melindrosos intercâmbios com as almas habitantes do mundo invisível. Não devemos, portanto, esquecer, o espírita, médium ou não, que deseja praticar, realmente, os serviços que a doutrina dos espíritos lhes confere, tem de se renovar moralmente para se tornar digno de ser chamado discípulo do Cristo de Deus. Quem nos inteira do importante caso que se segue, o possuído da legião, e ainda o evangelista Marcos. Não resta dúvida de que é longa a citação. Não obstante, devemos elevar e circunstanciar qualquer estudo que façamos e, em se tratando do Evangelho e da revelação espírita, mais valioso ainda será o aproveitamento. Diz Marcos. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso do espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou a ele: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou encarecidamente que os não mandasse para fora da região. Ora, era apacentada lá, junto ao monte, uma grande vara de porcos. E rogavam-no, dizendo: Envia-nos aos porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Depois de saírem, os espíritos impuros entraram nos porcos, e a vara, de porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para o mar, cerca de 2000, e sufocaram-se no mar. Os que apacentavam, porcos, fugiram, e relataram o fato, na cidade e nos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. E entraram a rogar que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava, o que for endemoniado, que o deixasse segui-lo. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou:
Vai para tua casa, para os teus. Anuncia a eles tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi, e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Na citação acima vemos um legítimo diálogo entre Jesus e o obsessor, o espírito imundo, denominado pelo evangelista. Idênticos diálogos são ouvidos pelos espíritas praticantes, durante as sessões mediúnicas para tratamento de obsessão, se o dirigente é minucioso e deseja investigar em torno do caso, pois temos tal direito e até dever, se o nosso propósito é a beneficência, a instrução doutrinária e a análise sobre os acontecimentos da vida espiritual. Que nome é o teu? Pergunta Jesus ao obsessor de posse do médium obsidiado. Mas, como todo obsessor que se vê surpreendido e desmascarado, aquele responde com uma evasiva, tal como vemos nas nossas reuniões, quando tais entidades também se negam a identificar-se. Legião é meu nome, responde o Espírito a Jesus. Ele, porém, não ignora quem Jesus é, não obstante a sua triste condição moral. Sabe que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, que possui poder sobre ele, e até mesmo se humilha, apavorado, suplicando que o Mestre o não lance fora do país. Muitos e muitos obsessores que se comunicam em nossas sessões sentem horror à ideia de serem banidos dos limites terrenos para os estágios no invisível, onde serão reeducados sob disciplinas austeras. Não concordam, de modo algum, em abandonar os âmbitos terrenos, onde, ao que parece, podem permanecer à vontade, atraídos pelos vícios e paixões dos homens. Também os obsessores atuais sabem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo e o Mestre da humanidade, mas demoram a se submeter à necessidade de emenda, temendo, justamente, a consequência dos seus desatinos contra o próximo nos ambientes do invisível, onde enfrentarão a própria consciência e, logicamente, sofrerão o peso da maldade praticada. Com efeito, para que uma criatura humana, possuidora de uma vontade própria, um raciocínio e um livre-arbítrio, se visse assim submetida, a ponto de habitar sepulcros, sem poder reagir contra tal domínio, seria necessário que espíritos maléficos a envolvessem. Entre mentes, nós chamamos falanges obsessoras a legião referida pelo evangelista. Conhecemos bastante os similares da atualidade e sabemos como operam. Não é que todos os obsessores que formam a falange se apossem do obsidiado. Este ficou como que prisioneiro deles, envolvido em suas faixas vibratórias tenebrosas, com as quais se afinou, e, assim dominado, sugestionado por várias vontades negativas, faria, necessariamente, o que as sugestões dos componentes da falange ordenassem, tal qual um homem terreno submetido a um grupo de marginais que o levasse ao crime sem que ele próprio desejasse praticá-lo. Daí as forças físicas do endemoninhado quebrarem as cadeias com que era atado e sua vontade anulada a ponto de preferir habitar sepulcros, contrariando a própria natureza, que, instintivamente, afasta o homem de tais locais. Ora, nenhum de nós ignora que muitos obsidiados graves da atualidade os são devido ao fato de se terem aliado a certas práticas de magia negra em agrupamentos macabros, quando até mesmo visitas aos cemitérios, alta noite, são programadas e efetuadas. O obsidiado, nessas ocasiões, porta-se de forma porventura mais lamentável que a citada por Marcos, chegando a ponto de deglutir a carne decomposta dos cadáveres, julgando-se cão por uma sugestão dos obsessores, latindo e correndo de 4 pés pelo cemitério adentro como um caso lamentável que nos veio às mãos há 10 anos passados, a fim de tentarmos a cura. Também insistem predileções pelos cemitérios, ali perambulam estranhamente à noite, até que, incurável a sua deprimente situação, são metidos em manicômios onde sucumbem materialmente, e só Deus sabe quanto tempo assim ficarão, talvez séculos, até que a misericórdia de Deus lhe permita o restabelecimento no plano normal da vida. O aspecto físico desses infelizes é repugnante e doloroso. Chegam mesmo a exalar fétido hálito e somente o amor ao Cristo de Deus poderá encorajar um médium a aproximar-se desses irmãos para falar do Pai e aplicar o santo bálsamo de vibrações caritativas através de passes, a terapêutica divina que devemos respeitar, amar e praticar com a maior veneração de que formos capazes. Seria desagradável continuar citando casos tais,
Mas os homens necessitam conhecer essas coisas a fim de procurar evitá-las, permitindo-se um modo de vida mais sensato e mais consentâneo com as coisas de Deus. E os espíritas devotados ao tratamento da obsessão não ignoram esses mesmos fatos, sabendo também que obsessões desse gênero são de cura dificílima, se não impossível na mesma existência, requerendo talvez séculos, com reencarnações dolorosas, para um completo reajustamento com as fontes do bem. Quanto à força super-humana demonstrada pelo possuído da Legião, igualmente não nos deve admirar. Sabemos que provas irrecusáveis a prática do Espiritismo fornece da força poderosa de que dispõem os espíritos, força por assim dizer física. Em sessões orientadas por ilustres pesquisadores dessas forças ocultas da natureza, viu-se que pianos de cauda eram deitados no chão suavemente, por espíritos que se prestavam às experiências. Armários pesados caminhavam como um paquiderme, tal como relata o rei da física do seu tempo, William Crookes, em seu famoso livro Fatos Espíritas. Médiuns eram elevados no vácuo até o teto, tal sucedido ao médium Douglas Home, e, depois, saindo por uma janela, assim suspenso, dava a volta no espaço e entrava por outra janela, colocando-se, depois, e ao seu fardo de carne e ossos, no primitivo lugar. E tantos fatos semelhantes que atestam possuírem os desencarnados forças imensamente superiores às de um ser humano. Não é, pois, de admirar, nem há como duvidar, de que o possuído da Legião, envolvido por faixas obsessoras, quebrasse as cadeias com que o atavam e arrebentasse as prisões onde era encarcerado. Que espécie de força, porém, era essa? Não será, certamente, a força física material terrena que conhecemos. Serão, entes, energias outras, ponderáveis, ainda desconhecidas dos homens, utilizáveis por qualquer classe de espíritos, talvez o fluido elétrico, talvez o fluido magnético, elementos estes tão conhecidos e utilizados no mundo dos espíritos. Certamente são, todos eles, formas da energia. O diálogo, porém, prossegue, com o espírito imundo ainda atuando no seu veículo, concordando em abandoná-lo, mas requerendo permissão para se apoderar de uma vara de porcos que pastava perto. No entanto, é muito pouco provável que os espíritos se tivessem apossado dos porcos, ou de quaisquer outros animais, levando-os a se afogarem. O mais provável é os espíritos obsessores, dada a sua inferior categoria espiritual, terem espantado os animais e estes se haverem precipitado no abismo, levados pelo pânico. Mas Jesus teria, realmente, permitido que tais espíritos cometessem o ato em apreço. A narrativa evangélica o afirma. O fato é transcendente, sem dúvida, e, se assim foi, temos de convir que uma razão especial levara o mestre a conceder tal licença. De outro modo, a reconstituição moral, mental, social e espiritual de um homem não valeria mais do que a perda de alguns pobres animais, de qualquer forma votados ao sacrifício para deleite dos seus proprietários. Embora sacrificados pelo afogamento, não teria morte menos atroz, humanamente falando, do que se deglutidos por comensais. Ora, a permissão de Jesus para que o fato se desse seria, provavelmente, uma advertência aos assistentes da cena, que se horrorizaram com o que viram, constatando, efetivamente, a presença de espíritos imundos e a necessidade de se conduzirem de modo a evitar, em si mesmos, a intromissão de mal idêntico. A crença nos maus espíritos e a possibilidade de lhes infelicitarem os homens era comum em toda a região e mesmo em todo o Oriente, e a advertência acima referida seria, então, a razão de Jesus permitir o fato. Muitos pensadores, Allan Kardec inclusive, preferem acreditar que se trataria, antes, de outros animais e não de porcos. Os judeus e quase em geral os orientais nutriam horror aos porcos, não se alimentavam dessa carne, por questões religiosas. Acresce que a região citada era pobre, e 2.000 porcos seriam algarismos elevadíssimos. É possível, pois, que as várias traduções sofridas por essas escrituras e consequentes cópias alterassem a verdadeira indicação. Outro sim, sabemos que o obsessor não habita o corpo do obsidiado, não substitui o espírito deste pelo seu próprio espírito. O obsessor apenas domina a sua mente, as suas vontades, as suas ações, descarregando sobre o obsidiado ondas vibratórias violentas,
que o constrangem a atos que não desejaria praticar, o suicídio inclusive, sugestões e fluidos inferiores capazes até mesmo de produzirem enfermidades graves. Se um obsessor não se aposta do corpo do seu adversário humano, porque tal as leis naturais o não permitem, com maior razão não poderá fazer animais, cujas vibrações o permitiriam ainda menos, por muito inferior que fosse o próprio obsessor. Apenas poderiam espantá-los, criando para eles uma aparição adequada, pois os obsessores são férteis na criação de fantasmagorias alucinantes, e a observação tem constatado a possibilidade de os animais perceberem a presença de espíritos desencarnados através de uma faculdade de evidência que, não sendo propriamente a mediunidade, os permite ver espíritos e outras coisas do invisível, especialmente entidades menos felizes, o que sempre lhes causa pânico. Resta-nos ainda observar o seguinte, a ser realidade a precipitação dos animais no abismo. Os gerazenos, impressionados com o acontecimento, e temendo a perda de outros animais na região, pediram a Jesus que se retirasse de suas terras, segundo narra Marcos, com tanta viveza e realismo. Teriam, assim, rejeitado os ensinamentos do reino de Deus pelo zelo às suas varas de porcos. E quantos de nós ainda hoje também rejeitamos a doutrina de Jesus pela ambição das posses materiais, ou dos gozos deste mundo? Marcos finaliza o noticiário declarando que o homem que fora possuído dos maus espíritos pediu permissão a Jesus, uma vez curado, para acompanhá-lo. Mas Jesus não permitiu, e disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te faz e a misericórdia que usou contigo. E o homem assim fez, certamente propagando pela sua cidade o poder do Mestre. Esse detalhe, que poderá passar despercebido ao leitor, encerra, no entanto, um grande ensinamento, que convém registrar. Esse homem, naturalmente, não estaria preparado para a melindrosa tarefa de seguir a Jesus e poderia dar ainda um testemunho mau, comprometendo-se novamente. Necessitaria, provavelmente, refazer-se, amadurecer e educar melhor o próprio caráter, reconciliando-se consigo mesmo através da conduta correta, uma vez liberado pelo obsessor, meditar sobre as coisas de Deus, que o aproximassem melhor do próprio Mestre, pois é sabido que a obsessão deixa um rastro de inconveniências no obsidiado e que convém a este se esforçar muito para as dirimir completamente, depois do afastamento do obsessor. Detalhes semelhantes a esse vêem-se nas lides espíritas. Muitos obsidiados, depois de curados, não obtêm permissão imediata dos guias espirituais para se responsabilizarem por encargos doutrinários, a prática da mediunidade, inclusive. Será necessário, para que a cura se complete, um preparo moral indispensável, o conhecimento das coisas espirituais que o fortaleçam para responsabilidades definidas. A prática da caridade, o cultivo da prece educando a mente, a reforma dos próprios sentimentos, tanto quanto possível, serão o escudo que ele precisará conquistar, a fim de se firmar no propósito bendito, de caminhar para Jesus. Semelhante compromisso, servir a Jesus, requer do seu candidato um espírito forte e sereno, capaz de sofrer com bom ânimo todas as peripécias advindas das lutas a serem travadas, o que não é rapidamente que um caráter vulgar consegue. Capítulo 8. Um caso doloroso. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Mateus, capítulo 18, v. 7. E, continuando a falar a obsessão, apraz-me narrar um fato real e doloroso, o qual testemunhei entre os meus 14 e 15 anos de idade. Esse fato, a par de outros que nós, espíritas, temos testemunhado durante nossas lides doutrinárias, vem provar a necessidade que têm os médiuns de se evangelizarem, a fim de adquirir forças e resistência contra os ataques de possíveis inimigos dos dois planos, isto é, terreno e espiritual. Sabe-se que a mediunidade, em si mesma, é uma força que independe de moral, de sexo, de dotes do coração, etc. Ela age no seu possuidor livremente, mesmo à revelia dele. Sabemos também que essa faculdade precisa ser controlada, educada, e o seu possuidor reformado em seus defeitos, pois quanto mais moralizado, mais sensato e criterioso ele for, como homem mais evangelizado, voltado para Deus,
melhor instrumento do além se fará, porque mais assistido pelas entidades esclarecidas, mais afastado e defendido das intromissões das trevas, liberado, portanto, de empeço. É de bom conselho repetir a todos os portadores desse dom sublime: reeduquem-se o mais possível, combatam os próprios vícios,